Se você não consegue começar uma tarefa porque bate a preguiça, definitivamente seus problemas acabaram nesse vídeo. Se você tenta começar a estudar, se você tenta começar a fazer um relatório no trabalho, ou qualquer que seja a atividade intelectual que por algum motivo você não tem motivação suficiente para fazer, você prefere fazer outra coisa mais interessante no lugar, ao invés de começar aquilo que você realmente deveria fazer, não se preocupe, porque eu vou pegar algumas dicas aqui do livro do Chris Bailey, Hiperfoco, para que você a partir de hoje comece a não mais procrastinar na hora de começar uma tarefa. Vou pegar as dicas desse livro incrível de produtividade para que você nunca mais deixe de fazer uma tarefa que é importante, mas que é extremamente maçante. Até porque você faz alguma coisa no lugar dessa tarefa, mas isso a gente vai conversar ao longo do vídeo e principalmente como resolver esse problema da preguiça no geral. E por mais que pareça custoso a princípio você fazer uma tarefa mais intelectual que você não está querendo fazer naquele momento, que você não está conseguindo de jeito nenhum começar aquilo, não tem problema que eu vou te dar aqui 4 dicas pontuais para você conseguir iniciar uma tarefa. Porque a partir do momento que você inicia, você já resolve esse problema da preguiça, combinado? Então, primeiramente, prazer, meu nome é Carlos e eu sou aqui o host do Aurbooks que vai te apresentar livros como esse, técnicos de autoajuda, de finanças, que com certeza vão melhorar a sua vida em todos os aspectos que você queira melhorar. Até porque para cada problema que você tem na sua vida, com certeza tem um livro equivalente que pode te ajudar a melhorar nesse sentido, combinado? Tudo isso por meio do conhecimento. Então, se você gosta de livros assim, eu vou pedir para você se inscrever e curtir, mas se você não faz ideia do que eu tô falando, primeira vez que você tá chegando no canal, você gostou do tópico, mas não faz ideia como que isso se relaciona com livros, não se inscreva no canal. Eu só quero que se inscreva no canal pessoas que realmente gostem de livros, que gostam desse tipo de conteúdo e que querem continuar se aprimorando, se desenvolvendo por meio da leitura, tá bom? Então vamos agora pro conteúdo. Primeiramente, por que a gente resiste para começar uma tarefa? Por que a gente tem uma resistência maior na hora de começar a estudar? Se você notar, toda vez que você por algum motivo consegue vencer essa resistência em outros momentos ou em outros tipos de tarefa, você vai perceber que uma vez começado, você consegue tranquilamente manter o fluxo do que você vai fazer do começo até o fim sem parecer estar cansado ou sem querer trocar essa atividade por outra. Isso acontece porque normalmente a gente só vai ter uma resistência para começar uma tarefa literalmente no começo dela. Dificilmente ao longo da tarefa a gente vai ter uma resistência para continuar com ela. Ou seja, quando você pensa em ter preguiça para fazer alguma coisa, não é porque você tem preguiça de fazer o processo inteiro, não, você tem preguiça para começar o processo. E é aqui que está o grande segredo, de acordo com Chris Bailey, para você lidar, por exemplo, com os estudos que você não quer estudar naquele momento. Porque você primeiro tem que, de alguma forma, resolver essa resistência inicial. Uma vez ela resolvida, você com certeza vai ter energia para começar do começo até o fim. Por exemplo, quando você pensa em lavar a casa e demora semanas para isso, com certeza isso já é uma resistência. Só que você já notou que quando você decide que aquele é o dia que você vai lavar a sua casa, você definitivamente começa a tarefa e percebe que ao longo da execução dela, você tem a energia tranquilo para começar a iniciar a tarefa? Naturalmente, isso é o problema de você começar alguma coisa. É porque na nossa mente tá muito grande essa tarefa, tá muito absurdo a ideia de energia inicial para sair da sua inércia, para pôr energia e sair dela justamente para começar uma tarefa. Isso para tudo. Portanto, é por isso que antes de tudo a gente tem que entender que a gente só vai querer procrastinar, a gente só vai deixar de fazer alguma coisa porque o começo é difícil, basicamente, certo? Então agora eu vou te dar 4 dicas do próprio livro para vencer essa resistência inicial. Basicamente, com essas 4 dicas você vai conseguir com toda certeza lidar com essa resistência que você tem para iniciar uma tarefa. Então a primeira coisa que você tem que fazer, principalmente se você for querer estudar ou querer fazer alguma tarefa mais intelectual, a primeira coisa que você tem que fazer é reduzir o período desejado de foco para executar aquela tarefa. O que eu quero dizer? Se você está pensando em estudar, só que aí na hora de estudar você tem uma resistência muito grande para começar isso, reduz a sua expectativa de tempo para gastar naquilo. Isso porque muitas pessoas desistem da ideia, por exemplo, de estudar, porque elas pensam que vão demorar, sei lá, 5, 10 horas estudando direto. Só que se você pensa nesse tempo, nessa quantidade de tempo específica para executar uma tarefa, que no caso é estudar, seu cérebro vai olhar para isso e olhar para qualquer outra coisa mais interessante, menos estudar por 10 horas.
Ou seja, ele vai procurar realmente pequenas coisas que você pode fazer ali, que ao longo do tempo vai diminuir a sua probabilidade de querer começar a tarefa que realmente te interessa, que é a tarefa que vai demorar e assim por diante. Só que ao invés de pensar na tarefa de uma maneira que ela demore, pensa na tarefa de uma maneira que você execute e termine rápido ela de alguma forma. Pelo menos no começo, quando você decide começar esse ritual de estudar, por exemplo. Então ao invés de pensar assim, eu preciso estudar o dia todo para passar na prova, não. Pensa assim, pô, eu só preciso estudar 5 minutos. É coisa de eu abrir o caderno, olhar os primeiros parágrafos e tá bom. Depois eu vejo se eu volto, depois eu vejo se eu decido estudar. Porque é o seguinte, o fato de você já abrir o caderno já quebrou uma resistência. O fato de você ler um pouco já quebrou a resistência. Depois fica muito mais fácil de você voltar, pode ser no mesmo dia, no dia seguinte, quem sabe semanas depois, a ver aquele mesmo tópico novamente. Porque você já quebrou a primeira resistência, que é o de abrir o caderno, de ter aquele esforço inicial. Depois, para você manter o esforço que é mais tranquilo. Então, antes de tudo, reduz o tempo que você vai querer ali, despender de energia e realmente tempo mesmo, tempo cronológico, para gastar naquela tarefa. Se você reduzir esses dois fatores, energia e tempo, você já vai diminuir a percepção de esforço para começar essa tarefa. Segunda coisa que você tem que aplicar, segunda dica, é você prestar atenção quando você usar a seguinte desculpa para você mesmo, que eu não tenho tempo para isso. Porque é o seguinte, em geral a gente tem tempo para tudo, a gente consegue se organizar para fazer o que a gente quiser. O problema é que, primeiro, a gente tem que se organizar, segundo, a gente tem que ter a consciência de que a gente está usando essa desculpa. Então, por exemplo, você pode olhar para a possibilidade de estudar e falar assim, pô, mas hoje não vai dar tempo. Você pode olhar para a possibilidade de ir para academia e falar, pô, mas hoje não vai dar tempo. O que acontece? Se você está sem tempo, de duas uma, ou você está usando isso como uma resistência para a primeira dica que eu te dei, que é uma desculpa para você não começar uma tarefa que parece complexa. Então, antes de tudo, você tem que seguir a primeira dica. E segunda variável, é que na verdade você pode estar usando isso como desculpa por uma má organização do próprio tempo. Ou seja, a culpa na verdade é sua, não é que você não tem tempo por causas externas. Não, você não tem tempo porque você é péssimo em organizar o seu tempo no nível em que você aproveita isso para usar como desculpa. Então, a segunda dica é aprenda, primeiro, notar se você está percebendo que você está usando essa própria desculpa para si mesmo, para os outros, e logo em seguida dar uma solução para isso. Do contrário, você realmente nunca vai ter tempo, porque você acha que não tem tempo. A terceira dica para você diminuir a resistência para iniciar uma tarefa é você ter um ritual ali constante para praticar o hiperfoco, que é justamente o tema central do livro. Mas antes de falar do hiperfoco, que é a terceira dica, eu vou fazer um convite especial para você. Tá gostando desse tipo de conteúdo aqui, um conteúdo mais técnico falando de produtividade e relacionando um livro com isso? Cara, quer conversar com mais pessoas sobre isso? Você quer, por exemplo, você leu o hiperfoco do Chris Bailey ou quer ler? E você gostaria de tirar uma dúvida com alguém que já leu o livro ou que também tem o interesse de ler, entra na comunidade da Orzi, que é a minha comunidade, que você só precisa deixar nome e e-mail, ou seja, de graça, e ao deixar o seu nome e e-mail, você vai conseguir ter acesso a um grupo no Telegram de pessoas que vão conversar com você sobre os livros que são abordados aqui na Orbucks. Então, pô, quer saber mais sobre a arte da sedução do Robert Greene, que eu falo bastante aqui? Tem gente lá que leu e chegou na comunidade graças a esse livro. Quer falar do hiperfoco do Chris Bailey? Tem também gente que chegou lá na comunidade e já leu esse livro. Quer falar de qualquer outro livro que já foi citado aqui no canal, ou que de repente o pessoal já leu e com certeza pode falar com você sobre? Entra nessa comunidade. Porque além de mim, porque eu também posso estar conversando com você lá, respondendo a rapaziada do grupo, quando não tem eu para conversar, com certeza vai ter as outras pessoas, os meus inscritos que decidiram entrar nessa comunidade aqui do canal para conversar com você. Então, não poupe tempo, principalmente tendo dificuldades para escrever, para entender um livro, para comprar. Não tem problema, entra nessa comunidade e tira qualquer dúvida que você tiver relacionada ao livro, combinado? Nisso a gente vai montar uma comunidade de brasileiros que leem livros como esse aqui que você tá vendo, combinado? Então te espero lá na comunidade, e se você tiver qualquer dúvida desse livro e relacionada ao próprio vídeo, você já pode ir lá e tirar a dúvida com todo mundo que tá lá, combinado? Então vamos agora para a terceira dica do livro, que é praticar o hiperfoco com mais frequência. Por quê? De acordo com o Chris Bailey, se você praticar o hiperfoco com mais frequência, você consegue desenvolver a capacidade de entrar de cabeça em tarefas complexas, tarefas que gastam energia, sem necessariamente ter todo aquele pensamento de nossa, que trabalho, nossa, eu não quero gastar meu tempo, nossa. Você não vai ter desculpa, porque naturalmente você já tende a gastar a sua energia em tarefas complexas de forma rotineira por um tempo específico. Então, se você tiver o ato de praticar o hiperfoco com uma certa frequência, uma certa rotina,
Ou seja, você realmente gasta todo dia ali numa tarefa que você precisa de 100% da sua atenção. 100% do seu espaço atencional tem que ser gasto naquela tarefa todo dia. Se você já tem esse espaço de tempo, a tendência é que você pode encaixar essa tarefa complexa que você está tendo uma certa resistência para começar, justamente nesse período de tempo que você está acostumado a lidar com tarefas assim. Como resultado, você consegue diminuir a resistência para iniciar uma tarefa. Essa é a terceira dica que o Chris Bailey dá para você lidar com a resistência inicial para lidar com uma tarefa. Por fim, a quarta dica, que na verdade é mais um conselho do que uma dica, é realmente recarregue as suas energias por meio do hiperfoco. Por que o Chris Bailey diz isso? É um erro das pessoas achar que você tem que lidar com várias tarefas ao mesmo tempo, porque a rotina te obrigou a isso, ou porque você realmente precisa. Não, na verdade você não precisa. O que você precisa fazer é diminuir o número de preocupações para que as poucas coisas que sobrar no seu espaço atencional, você vá lá, foque, execute com excelência e viva menos estressado. Viva não só menos estressado, como também consiga executar as tarefas complexas que você não quer fazer com mais excelência e com menos dificuldade também. Por que ele fala isso? Porque quanto menos coisa você tiver preocupado, quanto menos coisa você tentar focar, melhor vai ser o seu resultado na tarefa em questão. E isso, como ele mesmo diz, é extremamente energizante. Porque você primeiro vai ficar motivado, porque você conseguiu começar alguma coisa e terminou ela com excelência, você vai ficar motivado. E segundo, realmente, quanto menos coisa você foca, quanto menos coisa você coloca na sua cabeça, que é o seu espaço atencional, maior é a energia que você vai ter para executar a próxima tarefa. Ou seja, a sua resistência inicial para começar algo novo vai ser totalmente aniquilada, porque você vai ter energia sobrando de fato. E não só energia sobrando, como a capacidade de conseguir canalizar essa energia com o uso da terceira dica, que é aprender a hiperfocar de uma maneira rotineira, como se fosse um ritual mesmo. Portanto, essas são as 4 dicas que você tem que aplicar se você tem problema para iniciar uma tarefa desde o começo. Tudo isso de acordo com Chris Bailey no livro Hiperfoco. E se você quer ter mais acesso a conteúdo como esse, dá uma olhada no vídeo que eu vou deixar aqui, que eu vou te explicar o que é o hiperfoco. De repente você ouviu falar tantas vezes aqui de hiperfoco, mas ficou muito abstrato, porque você caiu nesse vídeo pela primeira vez. Portanto, olha esse vídeo que eu vou deixar aqui e aprende o que é hiperfoco para você ver o quão incrível é esse livro do Chris Bailey. Te espero lá.